Vou fazer uma pergunta a você hoje. Você já teve assim, em algum momento, uma notícia em sua vida de forma inesperada? Não estou falando daquilo que você poderia pensar assim, isso pode acontecer na minha vida se eu continuar assim. Aí acontece, você, meu Deus, aconteceu. Não, isso aí você já estava contando que você poderia acontecer. Você já existia uma possibilidade de rolar alguma coisa na sua vida, porque você já sabia que algumas das suas atitudes poderiam te levar a uma consequência. Então, não estou falando disso. Eu estou falando quando você recebe uma notícia inesperada. Quando chega para você aquela coisa assim, ó, o médico disse isso. Eu fico imaginando, estava em casa refletindo sobre isso, e pensei em duas pessoas, pensei no Bruno e pensei no pastor Humberto. E eu fiquei imaginando assim, como é que foi o dia que o Bruno foi naquele médico, né, Bruno? E aí fez aqueles exames, e aí fica aquela expectativa, será? E essa não é, de repente o médico vem, olha, você tem um tumor, assim, assim, precisa fazer quimioterapia, tratamento assim. Imagine você ouvir isso. Fico imaginando o pastor Humberto, né? Chegou lá no hospital e tal. E aí você conhece o pastor Humberto e o Bruno, os dois, por incrível que pareça, né? Gostam muito de ficar sorrindo, né? O mundo está caindo, eles estão dando risada, né? Estão sempre sorrindo. Mas eu tenho certeza que naquele momento que você escuta aquilo que você não gostaria de ouvir, aquela notícia que você ouviu, que vai mexer totalmente com a sua vida, que tipo de impacto sugere em você? Bom, aí eu costumo dizer aquela frase, só sabe quem passa, meu irmão. Só sabe quem passa. Quando você, por exemplo, perde um ente querido, que ele está passando por uma enfermidade grave, você sabe que Deus pode fazer um milagre, mas você sabe também que pode perder essa pessoa a qualquer momento. Você já espera que isso possa acontecer. Mas quando acontece, parece que é inesperado para você. É como se não tivesse acontecido nada, você não sabia de nada. Mas de repente, quando acontece uma notícia muito pesada na sua vida, quando alguém chega e diz, aconteceu isso com fulano, de forma inesperada, você não esperava por isso. Como que isso choca a nossa vida? Como que isso mexe com a nossa vida? Em João capítulo 20, diz assim, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Bom, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Jesus foi crucificado. Amém? Foi crucificado. Na sexta, ele foi sepultado. No domingo pela manhã, bem cedo, Maria Madalena então vai até onde? Vai ao sepulcro, conforme a Bíblia está nos dizendo. Quando ela chega no sepulcro, o que ela encontra lá? A pedra removida. Ela encontra a pedra removida. Porque a Bíblia não diz aqui que ela entrou, mas ela encontrou a pedra removida. Aí ela vai no versículo 2 e diz assim, então ela correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Alguns teólogos defendem aqui que era quem? João. Porque ele mesmo dizia, aquele discípulo, ele mesmo estava escrevendo aqui, inspirado pelo Espírito, né? E disse, tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Aí Pedro e outro discípulo, e esse outro discípulo era João, saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo, que poderia ser João, ele era mais rápido que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou no sepulcro. A seguir,
Veio Simão Pedro, que vinha atrás dele. Chegou, aí a coisa de Pedro, né? O outro só olhou, ficou meio assim. Pedro já chega arrebentando a porta, meu irmão. Ele já chegou, já foi entrando. Ele chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. O anjo teve que cuidar até de dobrar, né? Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Isso aqui, que está entre parênteses, é um comentário que foi feito, ok? Agora vamos entender algo. Quando aqueles discípulos seguiam a Jesus, eles viram milagres extraordinários acontecerem. Eles viram mortos ressuscitando. Eles viram 5 pães e quantos peixes? 2 peixes se multiplicarem para encher uma multidão, a barriga de uma multidão, de sobrar cestos e mais cestos. Eles viram cegos enxergarem, mancos, paralíticos se levantarem, surdos, mudos, todos sendo curados, demônios sendo expulsos, e eles viam os demônios dizendo: nós não podemos contra ti. Eles viram tudo isso. Então eles tinham no seu coração alguma coisa de esperança. Chegou o Messias, chegou aquele que vai mudar a nossa história, chegou aquele que vai nos tirar de Israel, chegou aquele do Império Romano, chegou aquele que vai nos libertar dessa escravidão. Ele é poderoso, nunca houve ninguém como ele. Olha como ele ensina, olha como ele fala, olha como que até o mar, os ventos lhe obedecem. Ninguém é desse jeito. Ele é o próprio Deus, ele é Jesus, o Filho de Deus, ele é o Messias. Então eles estavam numa esperança, porém Jesus já tinha avisado: olha, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Só que eles não conseguiram guardar isso na mente deles. A Bíblia está dizendo aqui que eles não conseguiam compreender muito bem o que Jesus estava falando. Como é possível ele ressuscitar sozinho? Porque ele tocou em alguns casos lá e ressuscitaram pessoas. Lázaro ressuscitou com a ordem dele, mas sozinho, sepulcro fechado, como que ele vai ressuscitar? Quem vai ser o instrumento de Deus? Então eles não tinham muita confiança nisso. Quando Jesus morre, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, porque a gente não estava lá. Então é fácil para a gente pensar, mas para eles não foi fácil. Naquele momento que Jesus é sepultado, para muitos deles, tudo tinha se acabado. Todos os sonhos deles tinham acabado. Os projetos de conquista tinham acabado. A mudança tinha acabado. Tudo tinha acabado. O que bateu no coração deles? Bateu o desespero. Quando as coisas começam a acontecer de forma inesperada em nossa vida, acontece alguma coisa de forma inesperada, uma das coisas que bate em nosso coração é o desespero. E você não está imune disso, meu querido. De em algum momento você sentir um certo desespero. Alguns de nível muito alto, outros de nível um pouco mais baixo, mas de alguma forma pode ser que o desespero bata a sua porta. Por quê? O desespero é uma consequência justamente daqueles que não estão conseguindo confiar ou lembrar das promessas do Senhor. Então, quando algo inesperado vem, por isso que eu citei aqui o exemplo do Bruno, citei o exemplo do Humberto, hoje a irmã Denise, que está enfrentando essa luta também, vai vencer em nome de Jesus. Mas a gente fica imaginando quando a pessoa escuta a frase: olha, você tem essa enfermidade, a primeira coisa que vem na sua mente é o quê? Não sei o que o Bruno pensou na hora.
Mas se fosse comigo, eu acho, né? Só sabe quem passa, eu vou morrer. Como é que vai ficar? Como é que vai ser? Como é que vai ficar minha família? Meus filhos, minha esposa. E agora? Como é que eu vou tratar? E agora? E aí vem uma série de perguntas, a mente da gente começa a viajar. Então não foi diferente, queridos, para os discípulos. Não parece para nós tão difícil. Poxa, para eles que viram tudo isso, para eles foi uma queda, eles foram quase a nocaute. Foi uma cacetada tão forte que eles levaram, que eles ficaram desesperados. Quando eles chegam no sepulcro, que o sepulcro está vazio, a mente deles estava tão fechada, que a Bíblia diz que só João, porque João está escrevendo, diz, mas João viu e creu. E os demais não lembravam de nada. Nem Pedro lembrava. Nem Pedro lembrava daquele momento. Por quê? Porque quando algo inesperado acontece conosco, bate um certo desespero. Querido, eu e você já tivemos notícias inesperadas. Foi essa pandemia que está aí. Queridos, quantas notícias inesperadas. Fico vendo o pastor Davi, pastor Maria José, acompanhando sua filha entubada no hospital. E aí as pessoas ficam falando, por isso que eu não sou de assistir jornal, não assisto, tá, Cris? Não assisto. Jornais de mídia aberta, não assisto mesmo. Quando eu quero saber a notícia, eu vou em fontes mais dignas e mais seguras e vou lá para ouvir o que está acontecendo, porque não gosto. Facebook eu já detonei, acabei com esse negócio, porque não dá. Não faz bem a nossa mente, não. Umas pessoas que eu conheço muito, conheço bastante da minha família, que sofre demais, fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus, mas deu aquele horário certinho, está lá, assiste os jornais de 6 da tarde até as 10 da noite, eu fico, meu Deus. Eu já estava passando mal, no primeiro jornal eu já estava passando mal. Vai ficar doente desse jeito? Só fala morte, 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 e fulano é culpado, ciclano é culpado. Vai bater o desespero. Conheço gente que não sai de casa de jeito nenhum, porque está desesperado. Então, quando essas notícias chegam, o desespero pode bater a nossa porta. Não foi diferente com os discípulos. Agora vamos lá no versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde o puseram. Puseram o quê? O corpo. O corpo, ela estava atrás do corpo de Jesus, ok? Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Uma outra coisa que nós vemos aqui, quando algo inesperado acontece na nossa vida, que bate em nosso coração, algo terrível que bate lá dentro, chama-se angústia. Isso bate em nosso coração? Bate. A angústia pode fazer parte da nossa vida? Ela não pode dominar a nossa vida, mas em alguns momentos você terá o sentimento de angústia. E é um sentimento que é difícil até da gente explicar. Porque eu conheço pessoas que falam assim para mim, eu não sei explicar, pastor, mas eu estou numa angústia. Em alguns casos, não é porque está passando necessidade, nada disso. Às vezes as coisas estão fluindo normalmente. Às vezes um probleminha aqui, um probleminha ali, nada tão grande assim que não possa ser resolvido, mas chega para mim e fala assim, pastor, eu estou sentindo uma angústia tão grande. Sentindo um vazio tão grande. Então, quando algo inesperado vem sobre nós estamos sujeitos a sentir angústia. Quando você sabe da notícia de alguém, de um familiar, quando eu soube da notícia do pastor Gelson, por exemplo, aquela semana, foi angustiante para mim.
Aquele dia eu estava lá em São Fidélis. E foi uma angústia terrível. Vi a esposa, daqui a pouco a filha. Eu estava lá. E quando ele recebeu a notícia, eu estava no telefone com ele. Ele falando com nosso irmão Ozorimar, e contando, chorando. E o Ozorimar pegou o telefone aqui. Pastor, fala com ele aí. Você imagina, queridos. Ele toma o telefone, ó, ela faleceu. Eu falei, meu Deus, o que você fala? A angústia bate no seu coração na hora, querido. Vem uma dor na sua alma. Porque você não consegue alcançar o que o outro está sentindo. É impossível você alcançar. Eu gostaria de poder sentir o que o outro está sentindo, mas não dá para sentir. Até isso nos angustia, nos deixa angustiados. Eu queria poder fazer alguma coisa. O que eu posso fazer para ajudar o meu irmão, mas eu não posso fazer nada. A não ser dizer para ele, confie no Senhor, tenha fé, eu vou orar por você. E comecei a orar. Eu só sabia orar, eu falei, eu vou orar, não tem outra coisa para fazer. Deus, ajuda teu servo. Que dor é essa? Então, quando coisas inesperadas batem à nossa porta, nós estamos sujeitos a sentir angústia. Agora vamos ao versículo 24. Vamos lá para o versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, Jesus já tinha aparecido aos discípulos, menos a Tomé. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Olha só o que Tomé está falando. Sabe o que mais pode acontecer quando nós recebemos uma notícia inesperada, quando algo inesperado acontece na nossa vida? A desesperança bate à nossa porta também. Tomé, naquele instante, revelou, com aquela palavra ali, que ele não tinha nenhuma esperança, mesmo com o que os discípulos tinham dito, mesmo os discípulos falando, nós vimos o Senhor, mas eu não creio, eu não acredito mais, eu não tenho mais esperança, só se ele aparecer aqui do meu lado eu puder tocar nele, porque não tem mais jeito, o que aconteceu, não tem mais jeito. Sabe o que mais acontece? Vamos ao capítulo 21. Versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, versículo 1 até o versículo 4. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, então nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas aquela noite eles não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Quando alguma coisa inesperada acontece na nossa vida, geralmente nós deixamos de lado o propósito principal pelo qual fomos chamados. Não era propósito de Jesus que eles fossem para o mar pescar peixes. Eles deveriam aguardar. E o que eles fizeram? Nós não sabemos fazer nada. O que a gente sabe fazer? Pescar. Geralmente você volta a fazer aquilo que você já sabia fazer. Você volta lá atrás. Então eles foram fazer aquilo que eles sabiam fazer, não sabiam fazer outra coisa, então vão pescar. Geralmente quando algo bate assim a nossa porta, algo inesperado acontece, parece que apaga-se diante de nós o propósito principal. Porque é isso que o diabo quer que aconteça na nossa vida. Ele quer que você se esqueça
para o que você foi chamado, para o qual você foi chamado e por quem você foi chamado. Ele quer que você se esqueça disso. Por isso que quando acontece algo inesperado, pode acontecer de você deixar de lado o propósito principal. Mas deixa eu ler outro versículo com você, por causa do nosso tempo. Versículo 15. Depois de comerem, aí Jesus já tinha tido um momento com os discípulos ali, Jesus perguntou a Simão Pedro, porque Pedro tinha um problema. Qual era o problema de Pedro? Qual era o problema de Pedro com Jesus? Quem sabe? Ele tinha o quê? Ele tinha negado, então ele tinha um negócio na alma dele lá, guardado. Como é que vai ser? Ele já tinha reconhecido ele, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, ele já tinha pedido perdão a Deus. Mas ele não tinha tido uma conversa com Jesus assim, tete a tete, vamos resolver aqui entre nós dois. Porque eu disse que ia morrer por você e acabei te negando. E Jesus, eu te avisei. Mas olha só o que aconteceu. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, então cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas, e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, Jesus falando, quando você era mais jovem, Pedro, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Quando algo inesperado acontece na nossa vida, existem alguns casos que nós nos sentimos até reprovados por Deus. E a gente começa a dizer assim, isso aconteceu porque eu não vigiei, isso aconteceu porque eu não fiz, isso aconteceu porque eu deixei de fazer, isso aconteceu porque, começa a dizer, fiz isso, fiz aquilo, isso aconteceu porque eu fui reprovado, porque eu não consegui, porque eu não tenho jeito, porque não tem mais jeito na minha vida. Então, quando algo inesperado acontece, a gente começa a se sentir reprovado por Deus. E aí a gente começa a se perder no propósito, a gente começa a se perder em tudo que Deus tem para nós. Você está ligado aí, meu irmão? Porque todas as outras coisas começam a ficar mais importantes para nós. E é possível que você se sinta reprovado hoje. Quando eu passei por aquele momento de depressão na minha vida no passado, quando aquilo foi terminando, primeiro passou a crise. E aí eu comecei a me sentir muito bem. Mas veio uma segunda crise, pessoal, que é você se sentir, por que isso aconteceu comigo? Poxa, eu sou pastor. Caramba, eu sou pastor da igreja. Isso não poderia ter acontecido comigo. Quando alguma coisa inesperada acontece na sua vida, se você não vigiar, você começa a absorver uma culpa, que se você não tratar disso, você não consegue sair do lugar. Eu conheço pessoas hoje, que aconteceram coisas inesperadas em suas vidas, e eles não conseguem sair do lugar de jeito nenhum. Eles continuam repetindo a mesma história de antes. Eles continuam reclamando da mesma coisa de antes. Mas eu quero dar uma esperança para você. Para todos esses momentos, eu quero te dizer que Jesus sempre está conosco e Ele nos leva de volta ao propósito original. Você pode dar um glória a Deus por isso e um aplauso a Jesus por isso?
Vamos voltar lá no capítulo 20, versículo 16. Nós falamos que quando alguma coisa inesperada acontece, pode vir o desespero e a angústia. Agora, olha o versículo 16 do capítulo 20, o que está escrito aí na sua Bíblia. Jesus então lhe disse, o que ele disse? Maria. Vou ler o versículo anterior. Versículo 15. Disse ele, Jesus, mulher, que ela não tinha reconhecido, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando ela que fosse o jardineiro, disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Como que estava Maria naquele instante? Desesperada e angustiada. Qual foi o antídoto de Jesus? Jesus disse o seu nome, Maria. Quando ele falou Maria, chegou a me arrepiar, queridos. Naquele instante, olha que ela estava conversando com ele, olhando para ele. Mas quando ele disse Maria, aleluia, ela reconheceu, é Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, quando você está em angústia e desespero, Ele te chama pelo nome. Ele vai lá no pessoal, lá no particular, Ele vai lá e te chama pelo nome. Ele fala direto com você. Talvez você hoje esteja vivendo essa angústia, esse desespero. Jesus não te deixou de lado. Ele hoje chama você pelo nome. Escuta Ele te chamando agora. A gente às vezes vive um evangelho como se Jesus não estivesse aqui. Que a gente veio aqui para a reunião, para o culto, porque a gente queria ver os irmãos. A gente parece que vive o evangelho como se Deus fosse, não sei. Eu quero dizer a vocês e lembrar uma coisa a vocês que todo mundo aqui sabe. Ei, Jesus está aqui agora. O Espírito Santo habita em nós. E Ele continua nos chamando pelo nome. Ele é o mesmo que disse para ela, Maria, desperta Maria, eu estou aqui. E Ele está dizendo para você, filha, filho, eu estou aqui. Aleluia. Agora vamos no versículo 26 e 29, a 29. Nós vimos um Tomé sem esperança. Uma semana mais tarde, porque Tomé tinha dito, eu só vou crer se eu tocar. Uma semana mais tarde, passou 7 dias, passaram-se 7 dias. Os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé dessa vez estava com eles. Vai aqui uma dica, né? Quando você anda junto com seus irmãos, você pode receber coisas que quando você está sozinho, você não recebe, meu irmão. Vai a dica aí. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles, olha só, estava tudo fechado, tudo trancado, não tinha como entrar, de repente, Jesus aparece. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Aí ele foi direto para quem? Tomé. Aí ele já olhou para Tomé. Coloca seu dedo aqui, Tomé. Veja as minhas mãos. Estenda a mão. Coloca aqui no meu lado. Para de duvidar e creia. Aí disse Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes são aqueles que não viram, mas creram. Você já viu Jesus alguma vez, querido? Fisicamente falando? Felizes aqueles que não viram, mas creram. O privilégio que nos é dado foi maior do que o dos discípulos.
porque eles tiveram um relacionamento face a face com Jesus. É claro que existia uma série de lutas na mente deles para passar por aquele momento, mas a nossa posição é completamente de fé. Então, para a desesperança, só tem um jeito, é dizer para você: Ele está aqui, Ele governa sobre tudo, e Ele espera que você creia nisso, para você ser feliz, para você ser bem-aventurado, porque feliz é aquele que não viu, mas creu. Oh, glória! Aleluia! Vamos ao capítulo 21 para a gente poder encerrar. Versículos, eu preciso ler com você. Texto bastante grande agora. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, a partir do versículo 1, tá? À margem do mar de Tiberíades, foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, já li esse texto com você, né? E eles entraram, vou pular lá logo para o versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram, já lemos até aí. Versículo 5, ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo aí para comer? E eles responderam que não. Ele disse: faz o seguinte então. Jesus estava na praia, eles estavam lá no barco, ok? Tinham pescado a noite toda, não tinham pegado nada. Aquela noite, né, pastor Angélico? Você não pega nada. Eu estou bem acostumado com isso. Então você está lá, não pegou nada. Aí, quando chega de manhã, Jesus está lá na praia, mas eles não reconhecem. Aí ele pergunta: você tem alguma coisa para comer aí? Não, não tem não. Então faz o seguinte: lancem a rede do lado direito do barco, e aí vocês vão encontrar. Talvez aquele instante deu um estalo em Pedro, né? Alguém ali, opa! Nós já ouvimos isso antes em algum lugar. A gente já ouviu isso. Então vamos fazer, porque já aconteceu. E aí lançaram a rede. E não conseguiam recolher a rede, porque a quantidade era enorme de peixes. Aí o discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor! Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, porque havia tirado, e lançou-se ao mar. Meu irmão, Pedro é o cara, meu irmão. E lançou-se ao mar. Largou todo mundo para trás, o barco cheio, o pessoal puxando rede. Ele: se vira que eu estou indo. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros, só 90 metros, só, pertinho da praia. Quando desembarcaram, viram então ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Aí vem o episódio com Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: então cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Só que quando Jesus fala aí, esse ama, agora ele usa uma expressão no grego que é agapau, ou seja, você me ama de maneira incondicional? Porque a terceira vez ele pergunta isso. Aí Pedro vai responder meio que triste, magoado: tu sabes que eu te amo. E lhe disse: tu sabes de todas as coisas. Aí Jesus faz o quê? Cuida
das minhas ovelhas. E ele vai dizer: agora, Pedro, tem uma coisa. Quando você era jovem, você andava para o lugar que você queria. Só que agora você está amadurecendo. Outro vestirá você e te levará para o lugar onde você não desejará ir. Porque Jesus estava dizendo da forma como ele iria morrer. O que Jesus fez ali? Quando algo inesperado acontece na nossa vida, pode ser que o propósito principal tenha sido deixado de lado e nós nos sentimos reprovados. Você sabe o que Jesus faz? Primeiro ele mostra o lado certo das coisas. Ele mostra o caminho para você. Joga a rede do lado direito. E depois ele traz à nossa memória o propósito principal no qual fomos chamados. É isso que Jesus está fazendo na sua vida hoje. Ele está tirando você do desespero, da angústia, da desesperança e trazendo você de volta ao seu propósito original. E você vai eliminar esse sentimento de reprovação, de culpa na sua vida, em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus está vivo. Ele habita em nós, na pessoa do Espírito Santo, e Ele continua do mesmo jeito, cuidando de cada um de nós, mesmo diante de tudo que nós estamos enfrentando. Pastor, eu sei disso, então eu quero trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, porque alguns de nós aqui estão vivendo como aqueles discípulos, naqueles momentos que eles passaram ali, meio que sem esperança, angustiados, sem um propósito. Vamos fazer o quê? Eu não estou crendo, vem Tomé, só se eu tocar. E aí vem Jesus. Então quero que você saiba de uma coisa: não viva o evangelho como se Jesus não existisse. Não viva uma vida de igreja como se Jesus não existisse, que Jesus fosse só alguém contado num livro. Porque mais felizes são aqueles que não viram, mas creram. Então vamos parar de viver esse evangelho, que parece que a gente está lendo um livro e uma história, como se fosse qualquer história. Nós estamos vivendo o evangelho de um Deus vivo, que daqui a pouco as trombetas vão soar e nós vamos ouvir o nosso nome, porque Ele está voltando para reinar eternamente. Ele está voltando. Não viva esse evangelho só vindo na igreja. Estou indo à igreja para ouvir alguma coisa de Deus. Ei, você não chega aqui para buscar a presença de Deus e nem sai daqui cheio da presença de Deus. Você entra cheio e sai pleno. Você entra cheio e sai cheio. É isso que eu quero que você entenda. Nós não podemos ser esse evangelho de que Jesus parece um personagem, um vingador. É o Homem de Ferro. É o Superman, que nem vingador é, né? Eu entendo dessas coisas. Eu acompanho também. É um Thor. Jesus não é um personagem de história de quadrinhos, queridos. Jesus é Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, Criador de todas as coisas. Pastor, eu sei disso. Então por que nós vamos continuar do jeito que nós estamos? Ele está aqui agora. Não é uma historinha, a gente tem que botar isso na nossa mente e crer de todo o coração, porque felizes são aqueles que não viram, mas creram. Tomé, você ficou feliz porque você pôde tocar, mas eu só quero te dar um recado: tem um povo aí que não irá me ver, mas eles vão crer, eles serão mais felizes do que você. Nós somos mais felizes do que Tomé, porque nós ouvimos,
mas nós cremos. Sabe que tem muita gente querendo viver como Tomé. Eu tenho que ver para crer. Por isso quando eu falei Bruno, Humberto, Denise e tantos outros que passaram por lutas, quando ouviram uma notícia, aquela notícia dura, irmãos, que... Eu lembro quando Eliana, por exemplo, passou lá no hospital, e o médico chegou para a gente e falou assim, olha, difícil ela passar dessa noite. Muito difícil. Como que alguém entra no hospital para tratar de uma coisa, está no CTI no outro dia, e o médico diz para você, difícil suportar. Você nunca esperava, peraí, veio aqui tirar uma pedra dos rins, e aconteceu isso, mas como? Ninguém espera isso. Aí nessa hora, ou o céu se fecha para você, ou o céu se abre. E para a glória de Deus, o céu se abriu. E a gente tem que entender, Jesus está ali. Ei, aquela pessoa que está entubada lá, que você conhece, Jesus está lá, meu irmão. É duro, meu irmão. É duro para quem está passando. Eu não consigo pensar, minha mente não consegue alcançar. Mas Jesus está. Jesus está com a Laila lá. E aqueles que partiram em Jesus estão com Jesus agora. E um dia seremos nós. E um dia você vai olhar para o céu vai se abrir, e você verá o grande Rei Jesus voltando. A nossa história não termina nessa terra. Eu quero que você entenda isso, a nossa história não se encerra aqui. A sua história não acaba aqui, meu irmão. A nossa história é de vida eterna. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você é mais feliz, porque você nunca viu, mas se você crê, você é mais feliz, porque foi Jesus quem disse isso.